Olá, bem-vindo ao nosso último vídeo de sistemas operacionais. Vamos continuar agora a parte de sistema de arquivos que a gente iniciou no vídeo passado. Vamos ver a segunda parte, iniciando falando sobre implementação do sistema de arquivos. Vamos iniciar vendo aqui algumas definições. Bom, primeiro, os discos são o meio de armazenamento secundário mais comum no qual os arquivos são armazenados. Existem pendrives, existem dispositivos de gravadores de DVD, de Blu-ray, né? Mas o disco continua sendo o dispositivo mais comum. Todo computador ele tem um disco rígido ou pelo menos um SSD que se comporta de forma bastante semelhante a um disco rígido, no qual os arquivos são armazenados. E são dispositivos atualmente com grande capacidade de armazenamento, né? Outra característica é que a transferência de dados entre a memória, a memória RAM e o disco, são realizados em unidades chamadas blocos, né? Esses blocos são constituídos por um ou mais setores. Nós já discutimos aqui a geometria de um disco. Nós vimos que o disco ele é formado por setores, onde são armazenadas as informações. Os discos possuem setores de 512 bytes. Essa unidade pode ser muito pequena se for um disco de alta capacidade, porque aí teríamos um número muito grande de setores para armazenamento e a gerência pode ficar bastante complexa. Então, esses setores para discos de alta capacidade costumam ser ajustados em blocos, também conhecido como clusters, né? Então, esses clusters vão ser agrupamentos de setores de 512 bytes. E a escrita mínima e a leitura mínima nesse dispositivo vai ser por intermédio desses blocos de setores, né? E ainda uma outra característica, a maioria dos discos pode ser dividido em uma ou mais partições, com sistema de arquivos independentes em cada partição. Então nós temos um disco rígido. Esse disco rígido pode ser dividido em duas partes. Esse disco tem uma partição, uma primeira partição, uma segunda partição, e cada partição pode ser formatada com um sistema de arquivos diferente, inclusive com tecnologia diferente para formatação, tá? Nos discos tradicionais, o setor 0 é conhecido como MBR, Master Boot Record, né? Ele é usado para definir a inicialização do computador, né? Ele tem uma série de parâmetros sobre a geometria do disco, como o disco está configurado e como ele deve ser interpretado pelo sistema operacional, né? No final do setor do MBR, existe a chamada tabela de partição. Essa tabela de partição é que determina como o disco está particionado. Será apenas uma partição, se não está particionado, se serão várias partições. O que é que contém a tabela de partição? Os endereços inicial e final de cada partição, né? E a partição ativa, tá? Essa partição ativa é a partição que pode ser utilizada para inicializar o sistema. Uma partição ativa ela costuma ter um sistema operacional instalado nela e o boot do computador pode ser feito por intermédio dessa partição, né? O MBR executado, o computador é inicializado. Então, quando o computador é inicializado, né, desde que, é claro, na BIOS esteja configurado que aquele disco será um disco de sistema, um disco no qual deve ser procurado um sistema operacional, então o MBR é inicializado, tá? Primeira coisa que o MBR faz, localiza a partição ativa, tá? Então a partição ativa é aquela partição que será utilizada para dar boot no sistema operacional, né? E executa o seu primeiro bloco, que é o bloco de inicialização da partição. Esse bloco de inicialização ele é responsável pela carga do sistema operacional que está contido naquela partição, né? O bloco de inicialização sempre existe, tá? Mesmo que aquela partição não contenha um sistema operacional que possa ser inicializado, mas o bloco de inicialização sempre estará presente na partição. E qual é o formato de uma partição, né? Bom, esse esquema da partição do disco vai variar bastante entre os sistemas de arquivos. Cada sistema de arquivos vai ter uma maneira diferente de ser formatada, né, de ser estruturada. O primeiro item de cada partição costuma ser chamado de superbloco, né? Esse superbloco contém todos os parâmetros a respeito do sistema de arquivos, inclusive a identificação do tipo de sistema de arquivos, né? E ele é lido para a memória quando o sistema de arquivos é aberto, né? Quando pela primeira vez o sistema operacional acessa o sistema de arquivos, né? Então ele fica carregado na memória, contendo todas as informações sobre aquele sistema de arquivos. E o restante vai ser bastante dependente do tipo de sistema, né?
costuma vir seguido de informações a respeito de blocos disponíveis no sistema de arquivos. Então, o sistema de arquivos tem blocos usados, blocos disponíveis. É necessário que em algum lugar tenha a relação de blocos que ainda podem ser utilizados. Então, costuma vir logo depois do suplebloco essa informação. Depois, se for um sistema do tipo SX, do ST4 ou outro tipo de hash do Linux ou do Unix, ou até mesmo se for um sistema de arquivos NTFS, pode vir seguidos pelo que a gente chama de inodes. Nós vamos ver mais para frente que são os inodes. Depois disso vem o diretório raiz, que é o diretório principal, o diretório onde inicia todo o sistema de arquivos da partição. E por fim, o restante do disco contém outros diretórios e arquivos. Aí vem a parte de uso geral, vem a área onde a pós-formatação está toda disponível para ser utilizada. E nessa área, onde os usuários colocam seus arquivos e onde, se necessário, ele cria outros diretórios. Sempre será necessário na prática. Um sistema de arquivos hierárquico conterá uma árvore de diretórios e que costuma ser bastante extensa. Com relação a essa lista de blocos que estão livres para poderem ser utilizados, como vai ser implementado? Existem algumas técnicas que podem ser utilizadas. Então, para a criação de arquivos em disco, o sistema operacional precisa ter o controle de quais blocos estão livres. Quais são essas técnicas? A primeira delas, e a mais simples de implementar, que a gente vai ver, é a chamada mapa de bits, onde existe um mapa, uma tabela, está exemplificada aqui, onde cada posição da tabela representa um bloco do disco. Então, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, quarto bloco, quinto bloco. Se o bit daquela posição da tabela for 0, significa que o bloco está livre. Pode ser utilizado por um processo que queira alocar bloco de disco para fazer a gravação de seus arquivos. Se o bit tiver 1, o bloco está alocado. Então, esse bloco está utilizado e não pode nenhum processo utilizar. Pela tabela que temos aqui, vemos que os 3 primeiros blocos estão utilizados, os 5 blocos seguintes estão livres, os 4 blocos seguintes utilizados, os 2 blocos seguintes livres, e por aí vai. Então, quando é necessário armazenar um determinado arquivo no disco, procura-se por um bloco que tenha o valor 0 no mapa de bits, aquele bloco vai estar livre e solicita a gravação da informação naquele local. Essa escolha, essa solicitação é feita pelo próprio sistema operacional. Raramente um processo de usuário vai querer escolher o local onde o arquivo vai ser armazenado. Ele simplesmente pede a criação ou a escrita de dados num determinado arquivo já criado, e o sistema operacional é quem vai se encarregar em descobrir e escolher qual o melhor bloco para colocar essa informação que precisa ser guardada no sistema de arquivos. Outra forma que a gente tem de realizar esse controle, uma forma mais sofisticada, é chamada por lista encadeada, de todos os blocos disponíveis. Então aqui um desenho de um disco com a mesma situação de blocos livres que a gente utilizou naquele mapa de bits, onde os 3 primeiros estão ocupados. Então, se os 3 primeiros estão ocupados, não podem ser utilizados. Existe um ponteiro que aponta para o primeiro bloco livre. Então, nós temos o primeiro bloco livre, ele aponta para o segundo, que aponta para o terceiro, que aponta para o quarto, que aponta para o quinto. Então, bloco 7, 3, 4, 5, 6, 7 são blocos livres. O próximo bloco livre é o bloco 12. Então, o 7 aponta para o 12. Formando, então, uma lista encadeada de informações, onde cada bloco livre aponta para o próximo bloco livre. E aí é possível encontrar as posições de informações que podem ser gravadas em disco. Então, guardamos a informação do primeiro bloco livre, e a partir do primeiro bloco livre a gente tem acesso aos demais blocos de forma encadeada. As principais restrições: o espaço utilizado no bloco com informações de controle. Então, o bloco precisa de ter informações sobre qual é o próximo bloco livre. E o fato do algoritmo de busca de espaço livre sempre ter que fazer uma pesquisa sequencial. Se eu quiser, por exemplo, um espaço de 6 blocos contínuos livres. O meu primeiro aqui, eu tenho 5 espaços, não me serve. O seguinte tem 2. Agora sim eu consigo um espaço com 6 e eu vou usar. Um disco extenso, tem que percorrer uma lista às vezes extensa para conseguir descobrir essa informação. Lembrando que esse é um exemplo apenas hipotético. Um processo ele não vai solicitar espaços contínuos em disco. Lembrando, o processo ele não quer saber como é a estrutura, como é a geometria do disco. O processo simplesmente pede a escrita no disco. Uma outra solução leva em conta o seguinte, que blocos contíguos
eles são alocados ou liberados simultaneamente, isso de forma geral, né? Então a gente mantém a chamada tabela de blocos livres, vou marcar aqui, uma tabela de blocos livres. Essa tabela contém o endereço do primeiro bloco livre, né, de cada segmento e o número de blocos livres contínuos que segue. Então, por exemplo, os exemplos que a gente tem usando, o primeiro bloco livre é o 3 e seguinte a ele tem ele e mais 4, né? Então 5 blocos livres. Então o bloco 3, 4, 5, 6, 7 são os blocos livres. O próximo conjunto de blocos livres inicia-se no bloco 12, né? E seguido do bloco 12 temos dois blocos livres. O próximo é o 15 com 2 blocos livres e o próximo conjunto de blocos, o 20, com 7 blocos livres, né? Então, é uma terceira forma de se implementar a informação de quais são os blocos que estão livres no sistema de arquivos. Vamos ver aqui agora algumas formas de fazer a implementação do sistema de arquivos. Começar pela alocação contígua. No esquema de alocação contígua, os blocos são armazenados sequencialmente no disco, os blocos de um determinado arquivo, né, de um mesmo arquivo. Então, se temos um sistema de arquivos, vou botar aqui com blocos contínuos, quando um arquivo começa a ser gravado, ele aloca continuamente os blocos. Então, o arquivo está armazenado em disco. Se esse arquivo for crescer, é preciso obrigatoriamente usar os blocos seguintes. Então, cada vez que for acrescentado, obrigatoriamente tem que acrescentar no bloco seguinte, né? Por isso que a gente chama de alocação contígua. Na alocação contígua, os blocos estão contíguos, estão contínuos no disco, né? Então, para achar um determinado arquivo, o sistema localiza o primeiro bloco do arquivo. Então, localizou o primeiro bloco do arquivo, basta sair lendo na sequência os blocos que o arquivo será lido na íntegra. Tem vantagem e desvantagens, né? Principal vantagem, é bastante simples de implementar. É muito fácil implementar esse tipo, né? Outra vantagem, o desempenho de leitura é excelente. Nós já estudamos aqui que um disco, o seu pior tempo para fazer uma busca de um setor é o tempo de deslocamento da cabeça, né? E para deslocar esse tempo de deslocamento da cabeça consiste quando a informação está espalhada pelo disco, então a cabeça de leitura e gravação precisa se movimentar muito para frente e para trás, gastando muito tempo no acesso. Se as informações estiverem contínuas, em setores contínuos, significa que elas estão ou todas na mesma trilha ou em trilhas na sequência. Então o deslocamento da cabeça de leitura e gravação do disco será muito pouco, com isso o ganho no desempenho para a leitura é muito bom. O acesso aos arquivos também é bastante simplificado, tanto processo sequencial quanto processo aleatório. No acesso sequencial, basta sair lendo os blocos na sequência que a gente tem o acesso ao arquivo sem nenhum tipo de dificuldade, né? Já no acesso aleatório, no acesso direto, como a gente sabe que as informações estão contínuas no disco, se eu quero acessar uma informação que está no quinto bloco, é só a partir do início ler o 4 blocos à frente, né? A partir do primeiro bloco, 4 blocos à frente, eu chego no quinto bloco e chego direto à informação que eu estou buscando. Qual o principal problema associado, né? É que para um arquivo ser criado, e eu sei que o arquivo terá N blocos, eu necessariamente preciso encontrar no disco uma cadeia de N blocos dispostos sequencialmente, tá? Se eu não tiver no disco N blocos disponíveis de forma sequencial, eu não tenho como armazenar esse arquivo, né? E também grave, uma informação grave, né? Se eu tenho um determinado arquivo que tem um tamanho e após ele tem um outro arquivo, eu tenho um espaço limitado no qual esse arquivo pode crescer. Se esse arquivo precisar crescer um pouco mais, ele invadiria a área do outro arquivo. Então, esse arquivo ele fica limitado no quanto ele pode crescer. Então, é uma limitação bastante forte, né? A única forma de resolver esse problema seria movimentar esse arquivo no disco por um local onde ele estivesse livre, tá? Então, é necessário uma estratégia de alocação, né, para selecionar quais são os blocos livres e como administrar essa informação de maneira a ter um ótimo desempenho do sistema, podendo armazenar neles arquivos de tamanhos mais variados. Então, seja lá qual for essa estratégia de alocação adotada, né, se eu tenho um espaço para colocar um arquivo, e nesse espaço eu coloco um arquivo que não tem exatamente o tamanho desse espaço, que não vai crescer tanto, eu fico com
espaço sobrando ao final, né? Esse espaço que sobra ao final é a chamada fragmentação. São espaços fragmentados, são pequenos espaços que sempre vão ficar sobrando e às vezes são espaços muito pequenos para que a gente possa colocar outros arquivos nele. Se o disco estiver muito fragmentado, tiver muito desses espaços que estão sobrando ao final, e eu precisar colocar algum arquivo no disco e não tem espaço suficiente para esse arquivo, será necessário fazer a movimentação dos arquivos em disco para abrir espaço, né? Ou seja, é necessário fazer um processo conhecido como processo de desfragmentação do disco, onde essas informações que são fragmentadas elas são juntadas para criar uma área disponível maior, né? Para isso, é preciso mover os arquivos para abrir espaço suficiente para um novo arquivo, né? Isso é um processo bastante demorado, né? É um processo crítico, então tem que ser realizado somente periodicamente. Isso é o principal problema desse tipo de estratégia, né? Nem sempre é possível determinar, assim, quando a gente cria o arquivo, qual tamanho ele vai ter, né? Como vai passar essa informação, como o sistema operacional vai adivinhar esse tipo de informação, né? Então, a pré-alocação de espaço é uma solução que, apesar de resolver o problema, pode fazer com que parte do espaço permaneça ocioso. Então, o sistema operacional vai achar que um determinado arquivo, quando ele é criado com tamanho de 2 MB. Mas, por alguma razão, desconfiou-se que esse arquivo pode chegar a 300 MB. Então, vão ficar, né, aqui sobrando 298 MB disponíveis para que esse arquivo possa crescer. E se o arquivo não crescer? Se ele ficar sempre com esse tamanho, né? Esse espaço disponível vai ficar ocioso, vai estar disponível para o arquivo, ninguém mais poderá utilizar, e isso aí vai trazer uma má utilização do dispositivo. Então a pré-alocação, né, apesar de resolver o problema, pode fazer com que parte desse espaço alocado permaneça ocioso, né? O sistema operacional IBM VM CMS, né, usava esse tipo de alocação. Então, um sistema operacional bastante antigo, num computador também antigo. Existem esquemas modernos que são bem mais versáteis, que trazem um desempenho melhor e trazem uma melhor utilização do espaço em disco. Atualmente, o esquema de alocação contígua ainda é utilizado, mas é utilizado em dispositivos bastante específicos, né? Por exemplo, dispositivo de CD-ROM, né? Qual a especificidade desse tipo de dispositivo? Um CD-ROM, né, não é um CDRW, né, um CD-ROM, ele é um dispositivo de somente leitura. Então a informação é gravada nele e não vai crescer. O sistema de arquivos que está ali, os arquivos que são gravados no CD, não podem ser modificados. Então a gente já sabe de antemão o tamanho que esse arquivo vai ter. Logo, é armazenado um arquivo, na sequência é armazenado o seguinte, na sequência é armazenado o seguinte. Então todas as informações de todos os arquivos são armazenados no CD-ROM de forma contígua, né? E os arquivos com todos os seus blocos, um seguido ao outro, né? Mas isso, repetindo, é por causa do tipo de dispositivo. É um dispositivo que é um dispositivo de somente leitura, então quando a informação é gravada em definitivo, com todos os blocos alocados na sequência. Isso simplifica bastante o sistema de arquivos e otimiza a leitura. Ainda mais que sabemos que o drive de CD é um drive mais lento, a movimentação da cabeça de leitura de uma unidade de CD é bem mais lenta que a movimentação da cabeça de leitura de um disco rígido. Então a gente consegue otimizar esse tempo de leitura, e se formos fazer uma leitura sequencial no CD-ROM, vai haver muito pouca movimentação da cabeça. Bom, um outro tipo de alocação é a alocação por lista encadeada. Vamos ver aqui. A alocação por lista encadeada veio para resolver o problema da alocação contígua, de uma informação em disco ter que ser armazenada de forma contínua e com isso causar a fragmentação do disco, ter o problema do arquivo não poder crescer, tem uma série de dificuldades, né? Então nesse esquema de alocação, o arquivo é organizado como um conjunto de blocos ligados logicamente, né, independente da localização física. Então se temos um disco, né, a gente tem o primeiro bloco numa posição, o segundo bloco pode estar no outro, o terceiro bloco no outro, o quarto no outro, o quinto no outro, fica tudo espalhado no disco. E existe algum esquema de alocação, de ligação entre esses blocos, né? Com isso, cada bloco deve possuir um ponteiro para o bloco seguinte, né? Esse bloco, conforme ele vai ser gravado em disco, conforme os blocos vão sendo gravados em disco, dentro do bloco sempre tem que conter a informação de quem é o bloco seguinte, para que a informação possa ser percorrida em disco, né?
A entrada de diretório, nesse caso, precisa armazenar o quê? Somente o endereço do primeiro bloco. Se o sistema de arquivos conseguir chegar no primeiro bloco, e como todos os blocos contêm informação do bloco seguinte, basta ir seguindo a sequência e consegue encontrar todas as informações desse arquivo em disco. Então temos aqui um desenho, um exemplo de um arquivo que está espalhado no disco, onde o primeiro bloco é o bloco 10, o segundo o bloco 6, o terceiro o bloco 3. Então temos o bloco 10, o segundo bloco é o que? É o 6, então ele aponta para o sexto bloco, o sexto bloco aponta para o bloco 3, e por aí vai. O bloco seguinte é o 3 ou 18, então 3 aponta para o 18. O bloco seguinte é o 21, então o 18 aponta para o 21. O próximo é o 28, né? Então ele aponta para o 28. Então a sequência está armazenada, né? O primeiro é o 10, o seguinte é o 6, o 3, o 18, o 21, o 28. E por fim, um flag para indicar que esse é o último bloco. Não existe mais nenhum bloco na sequência para esse arquivo. Nesse esquema, então, não temos a fragmentação do disco, né? O disco não é fragmentado. Não temos esse problema, já que cada bloco do disco pode ser acessado, mesmo que ele seja um bloco individual, prensado entre blocos ocupados. Ele é apontado pelo bloco anterior, depois ele aponta para o próximo e não há nenhuma necessidade que nada esteja na sequência. Porém, acontece um outro fenômeno, acontece a chamada fragmentação de arquivos. O que é fragmentação de arquivo? Na alocação contígua, o arquivo estava sequencialmente armazenado pelos blocos. Nessa alocação por lista encadeada, o arquivo está espalhado, ele pode estar espalhado por todo o disco. Basta lembrar da figura anterior, o arquivo ele é composto por uma série de blocos espalhados por todo o disco. E essa fragmentação do arquivo, com os blocos espalhados por disco, pode trazer problemas no desempenho, né? Então essa fragmentação resulta no aumento do tempo de acesso. Enquanto na alocação contínua a informação é buscada sequencialmente, não há muita movimentação da cabeça de leitura e gravação do disco, quando usamos a lista encadeada, cabeça de leitura e gravação necessita percorrer o disco às vezes de uma ponta a outra, né? Aumentando bastante o tempo. Então o processo de leitura e gravação provoca um grande número de deslocamentos da cabeça, né? Para otimizar, né, é importante que o disco seja desfragmentado periodicamente. Embora a gente está falando no disco ser desfragmentado periodicamente, vamos lembrar que o problema não é a fragmentação do disco, mas sim a fragmentação dos arquivos no disco. Então, quando a gente fala nesse momento em fazer a desfragmentação do disco, nós estamos, na verdade, falando em juntar os blocos no arquivo para que seja mais rápido o processo de leitura desses arquivos. Mas ainda temos 3 outros problemas que não são problemas simples no esquema de alocação por lista encadeada, né? Primeiro, a alocação por lista encadeada permite apenas o acesso sequencial aos blocos. Para eu chegar no quinto bloco, a gente precisa encontrar o primeiro bloco, saltar para o segundo bloco, ver o endereço do terceiro bloco, saltar para o terceiro bloco, fazer o mesmo para chegar no quarto bloco, e aí sim obter o endereço do quinto bloco e poder acessar a informação que está no quinto bloco. Então, apesar do acesso ao arquivo ser um acesso direto, a busca vai acabar sendo uma busca sequencial, tendo que passar bloco a bloco, né? Ou seja, o arquivo inteiro tem que ser lido para poder chegar em um determinado bloco. Um outro problema grande é o desperdício no espaço dos blocos para armazenamento dos ponteiros. Os blocos de discos foram criados para armazenar a informação do arquivo. Nós estamos a utilizar esse esquema colocando informação administrativa dentro dos blocos, ou seja, estamos utilizando espaço que poderia ser utilizado para armazenar informações do usuário, informações do arquivo que o usuário deseja armazenar no arquivo, e estamos utilizando esse espaço para uso administrativo do sistema operacional, guardar o encadeamento, né? E um terceiro problema, se o valor do ponteiro é corrompido, se perde o encadeamento do arquivo, né? Se um bloco é corrompido, perde todo o restante, já que não tem como recuperar essa informação. Cada bloco é que diz quem é o bloco seguinte. Então, uma outra forma ainda, uma terceira forma, a gente chama de alocação por lista encadeada utilizando o índice. Então, uma alocação parecida com a alocação anterior, porém existe um índice que é utilizado para trazer melhorias ao sistema. Então, o esquema de alocação parecido, né, com a alocação por lista encadeada, né? Agora, no lugar de fazer um encadeamento utilizando um ponteiro dentro do bloco, existe uma tabela, né? E essa tabela é quem vai manter o encadeamento.
Então, existe no sistema de arquivos uma tabela especial. Essa tabela diz quais blocos estão sendo utilizados e como é esse encadeamento. Tá? De qualquer modo, a cadeia ainda vai precisar ser seguida por acesso aleatório. Né? Se eu quiser acessar, por exemplo, o quinto bloco, eu preciso seguir essa sequência na tabela. Mas, estando a tabela carregada em memória, é feita uma busca em memória, não uma busca em disco. Não há como comparar o tempo de acesso à memória RAM com o tempo de acesso ao disco. Então, é praticamente irrisório esse tempo quando comparado com a busca em disco. Né? A tabela na memória principal também é chamada de FAT, né? Tabela de alocação de arquivos, File Allocation Table. Né? Então, o sistema de arquivos FAT, FAT16, FAT32, que são aqueles utilizados pelo DOS, são utilizados também pelo Windows 95. A própria formatação de pendrives atualmente ainda pode ser feita com o esquema de FAT. Tá? É um esquema que utiliza esse tipo de tabela. Né? Então, usa uma tabela para fazer a sequência. Então, utilizando aquele nosso exemplo, nós temos aqui uma tabela que representa cada posição do disco. Então, a posição 0 na posição 0 da tabela, a posição 1 do disco na posição 1 da tabela. Né? Então, como será o encadeamento? A entrada de diretório diz que o primeiro bloco do arquivo é o bloco 10. Quem é o bloco seguinte? A gente vai na tabela, na posição 10 está o valor 6. Então está o valor 6, a gente sabe que o próximo bloco é o 6. Lê o próximo bloco, lê o 6. Quem é o bloco seguinte ao 6? Vai na posição 6, está 3. Então o bloco seguinte é o 3. Lê seu bloco 3, depois lê o bloco 3, quem é o seguinte ao 3? É o 18. Né? Então lê o bloco 18, quem é o seguinte ao 18? Vai na posição 18, está o 21. Então, o próximo bloco é o 21. Vai na posição 21, que é o próximo bloco, 28. Lê a posição 28, que é o próximo bloco, um flag menos 1. Flag menos 1 está indicando então que terminou a sequência. Esse é o último bloco que armazena dados para o arquivo. Então, mantém o mesmo esquema de alocação por lista encadeada. A diferença, não tem mais um encadeamento dentro do bloco, então não é necessário reservar espaço no bloco para o encadeamento. A gente não tem o problema de se corromper um bloco perder informação, já que todas as informações estão na tabela, está na FAT, tabela de alocação de arquivos, e toda a busca é feita pela FAT. Então, aquela busca sequencial que a gente precisava, se eu quiser acessar direto o final do arquivo, o bloco 28, no esquema de alocação por lista encadeada, eu tinha que ler todos os blocos para poder descobrir quem era o último. Aqui não, basta que eu vá na tabela, percorro em memória, é muito rápido percorrer em memória, rapidamente eu descubro onde é o final do arquivo. Então, algumas características. O bloco inteiro fica disponível para dados, não é preciso armazenar a informação de encadeamento nos blocos. Né? É suficiente que a entrada de diretório mantenha apenas o número inicial de cada bloco. A gente já viu, basta apontar para o primeiro bloco do arquivo. O restante da informação está na tabela, está na FAT. Né? A principal desvantagem, a tabela pode ser muito grande, né? Para discos muito grandes. Então, eu vou acabar utilizando um espaço muito grande de memória para armazenar essa tabela. Né? Solução para isso é utilizar os chamados clusters. Né? Então, para manter uma tabela com tamanho limitado, se eu tenho blocos de 512 bytes, eu posso juntar, por exemplo, 4 blocos e criar um cluster de 2 MB. Né? Ou juntar 8 blocos e criar um cluster de 4 MB. Dessa forma, se eu crio cluster de 4 MB, eu estou agrupando 8 setores num bloco só, eu estou dividindo o tamanho da minha tabela por 8. Né? Então, dependendo do tamanho do disco, eu posso ter cluster de 1024 bytes, 2048, 4096, né? E por aí vai. Tá? Agora, esse agrupamento provoca o quê? Um maior desperdício por causa da parte não utilizada no último cluster. Né? Eu juntei aqui, então, no nosso exemplo, 8 blocos. Né? Se eu guardo dados nos 3 primeiros blocos, eu vou ter 5 blocos vazios. Então vai ter um certo nível de fragmentação aqui, onde a informação do último cluster, por não ser totalmente utilizada, é desperdiçada. Mas tipo do problema que dá para contornar bem, ainda mais com discos grandes que nós temos na atualidade. Um outro esquema de alocação é a alocação indexada, conhecida como alocação por inodes ou NOS-I, que mantém as informações do arquivo separadas por blocos específicos no disco.
Então, o método consiste em quê? Associar a cada arquivo uma tabela denominada inode, ou noindex, ou noi. Ela lista os atributos e os endereços do disco dos blocos dos arquivos. Então, para aquele nosso mesmo arquivo, o arquivo ele aponta para o bloco 12, o bloco 12 é o noi dele, é o inode dele. Então, esse bloco 12 contém toda a informação de cadeamento. Nós sabemos que o primeiro bloco do arquivo é o 10, o seguinte o 6, 3, 18, 21, 28. Né? Quando o arquivo é aberto, o noi desse arquivo é carregado para a memória, e estando a informação carregada na memória, fica mais fácil percorrer todo o arquivo. Esse método, então, traz uma vantagem que o noíndice vai estar presente na memória somente quando o arquivo correspondente estiver aberto, né? Ao contrário da FAT. A FAT precisa estar totalmente carregada na memória, com todas as informações do disco o tempo inteiro. Quando se usa um esquema de inode, apenas o inode do arquivo vem para a memória no momento em que o arquivo é aberto. Os arquivos que não estão abertos, eles ficam com todas as suas informações em disco e não sobrecarregam a memória RAM, né? Esse arranjo em geral é muito menor do que o espaço ocupado pela tabela quando se utiliza o esquema de alocação anterior, né? Então a tabela ela é extensa, ela contém informação de todo o disco e ela precisa estar carregada na memória o tempo inteiro. Quando se trabalha com os inodes, essas informações ficam em disco e são trazidas para a memória somente quando são necessárias. Isso dá uma economia bastante grande na utilização da memória RAM. Temos então que o inode de um arquivo guarda as suas informações de encadeamento, né? Então os primeiros endereços de disco estão armazenados no próprio inode. Para um determinado arquivo, então está aqui o inode do arquivo, no início temos os atributos, então temos no primeiro campo do inode local do disco onde estão as informações do arquivo, se for preciso mais blocos, né? Sempre apontando para os blocos os cadeamentos seguintes, né? E se o arquivo for muito grande, for muito extenso e o inode não tiver espaço suficiente para armazenar toda a sequência dos blocos, né? Nesse caso a gente costuma utilizar os blocos indiretos simples, os blocos indiretos duplo e os blocos indiretos triplo, né? O bloco indireto simples contém endereços de blocos adicionais para o arquivo, né? Se não for suficiente, a gente chega no duplo e chega no triplo. Vamos ver na tela seguinte que tem um desenho, uma gravura que explica melhor o funcionamento dos blocos indiretos simples, duplo e triplo. Então temos aqui o inode, né? Então os primeiros, de início, tem o atributo, né? Os atributos do arquivo, e os primeiros blocos trazem as informações dos blocos de disco onde estão as informações do arquivo. Então o arquivo ele vai crescendo dentro do próprio inode. Chega num determinado momento, faltando 3 blocos para completar, o sistema operacional começa a desconfiar que esse arquivo está crescendo demais. Esse arquivo crescendo demais pode estourar o tamanho do inode, né? Então ele lança a mão dos chamados blocos indiretos simples. Quando se cria um bloco indireto simples, o que acontece? A antepenúltima entrada do inode ela não aponta para um bloco de informação do disco, mas ela aponta para um outro inode. E nesse outro inode a gente tem o chamado bloco indireto simples. O que ele faz? Ele é uma sequência de blocos que ele vai apontando para a continuação do arquivo em disco, tal qual o inode. Se esse bloco também não for suficiente, a gente acaba tendo que lançar a mão do chamado bloco indireto duplo. O que é o bloco indireto duplo? Um bloco direto duplo ele funciona também como um inode, só que um bloco indireto duplo aponta para blocos indiretos simples, né? Então, enquanto um bloco indireto simples ele tem uma capacidade grande de aumentar bastante o arquivo, o bloco indireto duplo, por serem 2 níveis de endereçamento, ele tem uma capacidade muito maior de armazenamento. Se ainda assim não for suficiente, né, o último campo do inode ele aponta para o bloco indireto triplo. O que o bloco indireto triplo faz? Ele aponta para outros blocos indiretos duplos, que apontam para outros blocos indiretos simples, e com isso a gente consegue ter arquivos com tamanhos enormes no sistema de arquivos, né? Então o inode ele consegue se estender por blocos indiretos simples, duplos e triplos, carregando arquivos com tamanho realmente gigantesco, inclusive arquivos muito maiores, né? Os sistemas atuais que trabalham com inodes, eles conseguem trabalhar com arquivos que são muito maiores que a capacidade de armazenamento dos dispositivos atuais, dos discos atuais. E por fim, falar aqui de implementação de cache. Sabemos que o acesso ao disco ele é muito lento quando comparado ao acesso à memória principal, à memória RAM.
e isso vem a ser um problema para o desempenho do sistema, né? Então, para minimizar esse problema, que a gente implementa as técnicas de cache, né? Uma técnica conhecida como cache. Nessa técnica, uma área da memória RAM é reservada para armazenamento de informações do disco, visando aumentar esse acesso, né? Então, o sistema operacional reserva uma área na memória principal, na memória RAM, e nessa área são utilizadas caches que guardam informações e dados das operações de acesso ao disco, visando aumentar o desempenho do sistema como um todo. Quando uma operação de entrada e saída, então, ela é realizada, né? O que o sistema faz? O sistema primeiro verifica se a informação desejada se encontra na cache. Se ela estiver na cache, ela já é lida diretamente dessa cache da memória RAM, minimizando então o tempo de acesso ao disco, evitando o acesso desnecessário ao disco, né? Então, caso esteja disponível, não é necessário ao disco. Caso o bloco não se encontre na cache, né, a operação já é realizada normalmente, buscada em disco e a cache é atualizada. Mas como essa informação estaria na cache? Bom, nós temos várias técnicas bastante sofisticadas para tentar predizer e já deixar essa informação na cache. Mas técnicas bastante simples também podem ser utilizadas, né? Por exemplo, compiladores e vários processos, quando eles gravam uma informação no disco, existe uma tendência que no futuro próximo ele possa vir a utilizar essa informação novamente. Então, aquela informação que o processador mandou gravar em disco, o que acontece? Essa escrita que é feita em disco, ela passa pela cache e ela fica armazenada na cache quando é gravada em disco, né? Se no futuro for necessário ler essa informação novamente do disco, a informação já está na cache, tá? Então, como existe a tendência da informação gravada em disco poder ser necessária novamente no futuro, já se guarda ela na cache. Uma outra coisa que se pode fazer é, quando uma informação é lida do disco, por exemplo, é solicitado do disco o bloco X. O bloco X é trazido para a memória RAM. Enquanto o processador está trabalhando esse bloco X, uma outra tendência é que quando se está lendo alguma coisa do disco, tem uma tendência muito forte de ler a informação seguinte. Então, se eu li a informação X, estava na posição X, eu já vou no disco e já leio a informação X mais 1 e já coloco na cache, né? Se no futuro essa informação X mais 1 for necessária, quando o CPU solicitar, a informação já está na cache, né? Obviamente, ele vai ler já do disco a informação X mais 2. Então, existe um sistema de inteligência em cima de uma memória cache, existe um protocolo, um processo, melhor dizendo, um processo próprio que cuida da cache, que ele tenta adivinhar quais informações o processo pode vir a necessitar. Se ele consegue adivinhar e ele consegue antecipar essa informação do disco, o acesso é bastante otimizado, né? Os processadores atuais possuem sistemas bastante inteligentes que têm uma taxa de acerto muito alta. Então é muito comum uma informação que o processador venha solicitar do disco já estar disponível na cache. Mas sabemos que a cache tem um tamanho limitado, né? Se ela tem um tamanho limitado, é preciso ter alguma técnica aqui para poder tirar essa informação e das informações que estão na cache, né, melhor dizendo, qual informação vai sair para dar lugar a uma informação mais nova. Nós já estudamos algumas técnicas no vídeo sobre gerenciamento de memória. Então, por exemplo, a LRU é uma estratégia bastante utilizada por cache, né? Voltando lá naqueles vídeos, você pode relembrar como é utilizada essa técnica LRU. Então, também implementada em cache. Uma outra forma de acelerar o sistema por intermédio de cache é, temos um disco onde a informação vai ser gravada, né? E o que é que provoca um pouco de demora no sistema? Quando um dado é mandado ser gravado em disco, esse dado ele é gravado e até que termine a gravação, o processo fica preso, né? Até que a informação chegue de volta para o processo que o dado foi gravado. Então, uma forma de acelerar é ter uma memória cache no meio do caminho, a informação é guardada em cache, né? Um buffer de disco, e essa cache já informa ao processo que a informação está gravada, né? Só que não está gravada, o processo pode continuar. E com o passar do tempo vai sendo gravado lentamente na velocidade do disco, né? Então o processo ele acredita que a informação já foi gravada no disco, mas efetivamente a informação não está gravada, né? Nesse caso, quando os blocos permanecem por muito tempo na memória cache, pode haver um problema, né? Por exemplo, um travamento do sistema, um problema de energia e um no-break não funciona. O processo que acreditou que a sua informação estava salva, na verdade não está salva. Já que a cache é implementada em memória RAM, se houver uma falta de energia, um travamento do sistema, aquela informação não foi efetivamente gravada em disco e se perde, quando o sistema perde a energia.
Uma forma então de tratar esse problema, né, é o sistema operacional possui uma rotina que executa periodicamente, garantindo a descarga daquilo que está na cache em disco. Então a informação não pode ficar gravada há muito tempo na cache para diminuir os riscos, né. Uma outra forma utilizada por alguns sistemas operacionais é utilizar cache do tipo write-through. Uma cache do tipo write-through é o seguinte: a informação, quando é gravada, ela passa pela cache, ela é efetivamente gravada no disco e fica uma cópia na cache. Mas o que vai solicitar a gravação é efetivamente gravado no disco. E o processo só pode continuar quando terminar efetivamente a gravação no disco, né? Então a cache write-through quer dizer escrever através, né? Passa pela cache, passa através da cache e é gravada diretamente no disco, né? Quando não é utilizada essa técnica, a gente está utilizando uma técnica de cache conhecida como write-back. Write-back é aquela que a gente viu anteriormente. A informação é gravada na cache, o sistema operacional avisa o processo que já foi gravado, embora não tenha sido, e aos poucos, né, depois, a informação é gravada em disco, né? Implica uma menor quantidade de operações de entrada e saída, ou seja, o desempenho é bem maior, né? Porém a risco de perda de dados é maior, né? Então a cache write-through ela tem uma segurança maior, mas a cache write-back ela tem um desempenho maior. Aí compete ao projetista do sistema operacional decidir qual é a tecnologia de cache que ele vai utilizar.